Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento Reflexão do Centro Espírita Alfa. Eu sou a Lilian e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma palavrinha muito comum no nosso dia a dia, a intransigência. E o que isso tem a ver com reflexão? O que podemos aprender com essa palavra grande até, né? Mas o que ela nos traz? Você já parou para pensar em quantas vezes nós somos intransigentes com os outros e até conosco? Quantas vezes somos duros? Quantas batalhas a gente trava internamente? A gente trava com o outro? Simplesmente porque a gente defende a nossa verdade como se fosse a única e a gente não aceita o ponto de vista do outro. É tão importante quando a gente consegue olhar as coisas por um outro ângulo e então olhar determinada situação por um outro ponto de vista. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que a gente precisa calçar o sapato do outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro para muitas vezes tentar entender por que a razão de algumas decisões, de alguns atos, de algumas ações que são bastante desagradáveis a nós. A gente só consegue sentir, pensar e entender muitas vezes o outro quando a gente coloca o sapato, quando a gente vai lá e olha daquele ângulo e entende que muitas vezes a gente só está enxergando o nosso ponto de vista, o nosso ângulo. E isso provoca o quê? Provoca uma batalha. Muitas vezes nós cavamos conflitos desnecessários. Por quê? Porque a gente simplesmente não consegue aceitar o ponto de vista da outra pessoa. É importante a gente nunca esquecer e sempre se lembrar que toda história tem dois lados. Muitas vezes nós nos sentimos ofendidos por alguma atitude do outro, nós criamos monstros dentro de nós e esses monstros crescem e nos fazem um mal danado por algumas situações que poderiam ter sido resolvidas simplesmente se a gente conseguisse olhar a perspectiva do outro. Quantos dissabores poderiam ser evitados? Quantos conflitos entre amigos, entre casais, entre pais e filhos, no trabalho e por aí vai? Por quê? Pela falta do diálogo, por não querer ouvir e aceitar a posição do outro, por querer sempre defender o nosso ponto de vista. Às vezes, a gente faz isso de uma forma tão forte que a gente não consegue olhar o que o outro estava sentindo naquele momento. Quando a gente age assim, quando nós somos intransigentes e a gente acredita na nossa única verdade, a gente pode causar conflitos enormes e até guerras. Se a gente for pensar, todas as guerras que a humanidade passou até hoje foram guerras em que os seus idealizadores defendiam as suas crenças e as suas verdades e defendem até hoje. Guerras religiosas, guerras políticas, guerras de qualquer origem, porque existe um grupo que defende a verdade absoluta deles. Não é assim? Pessoas intransigentes são pessoas que dificilmente perdoam e acabam levando dentro de si, no seu coração, rancores
que acabam prejudicando muitas vezes essa pessoa por uma existência inteira. Pessoas que acreditam que têm razão e que tudo o que fazem é o correto, ou tudo o que fizeram é o certo, e o que o outro faz está errado. Quantas pessoas desperdiçam uma existência inteira com o coração cheio de mágoa e rancor por acreditar na sua única verdade? Será que a gente conhece pessoas assim? Ou será que também a gente não está nessa listinha? As pessoas assim, apesar de não admitirem, sofrem muito. Elas sentem o peso de viver uma vida em conflito, de muitas vezes não ter as pessoas que elas amam perto, de se sentirem sozinhas na maior parte do tempo, simplesmente pelo motivo de acreditar na sua única verdade. E sofrem uma existência toda. A intransigência, por outro lado, ela é sinônimo da intolerância, que é o oposto ao perdão. Quando a gente aprende a perdoar o próximo, seja ele quem for, a gente aprende a ser tolerante e a gente aceita os erros do próximo, os erros do outro, e também a gente aceita que nem sempre a nossa verdade é absoluta. Afinal de contas, todo mundo comete erro. Jesus nos ensina isso muito claramente quando ele diz: quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Aquela passagem do Evangelho é uma passagem muito forte, muito bonita, porque ali todos aqueles que se achavam doutores da lei, que estavam condenando aquela mulher adúltera, simplesmente foram saindo um a um mediante essas palavras. Porque quem de nós pode condenar o outro? Quem tem o direito de dizer eu condeno na verdade absoluta? Afinal de contas, isso é a maior verdade. Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Quem nunca deslizou? Não é assim? O grande risco de ser uma pessoa extremamente intransigente, aquela pessoa que é teimosa, dura, que acredita só que a razão dela é a única, que ela acredita que só ela tem a verdade absoluta, o grande risco que as pessoas correm é criar monstros internos. E esses monstros, eles começam a povoar a nossa mente e a nos levar a um caminho escuro muito, muito ruim. E vão trazendo um vazio enorme. Por quê? Como é um ciclo vicioso. Então, eu acredito que aquela pessoa agiu de tal maneira porque ela me despreza, porque ela não gosta de mim, ou ainda porque ela não me quer na vida dela. E aí eu me torno intransigente com aquela pessoa, porque eu acredito em que ela não me quer parte da vida dela. E o que acontece? Muitas vezes o outro nem agiu com uma intenção assim. O outro nem não tinha toda essa, eu não vou falar maldade, mas assim, toda essa ideia na cabeça. Muitas vezes nem percebeu o que fez. Mas a gente tem o hábito de olhar o ato, julgar, condenar. A gente não consegue olhar o ato, analisar, ouvir e olhar por outro ângulo. E aí vem o sofrimento, não é? O que acontece muitas vezes? O outro agiu com uma intenção diferente, mas que aos nossos olhos parecem ser o fim do mundo.
E isso tudo, muitas vezes, pode ser resolvido não só se colocando no lugar do outro, mas pelo diálogo, pela coragem de sentar e conversar. O diálogo resolve tanta coisa, tantos mal entendidos. Em outras situações, pode ser mesmo que a sua verdade seja certa, que realmente o outro pisou na bola. Mas aí, gente, tá o pulo do gato. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que escolher entre ter razão ou ser feliz. De que adianta eu ficar o tempo todo querendo ter razão, enfrentando a pessoa, contestando, gerando aquele climão, mal-estar, discussão? Pra quê? Pra quê? Se o outro tem a verdade dele, ele não vai mudar de opinião. Ele também é intransigente. Então, para que todo esse sofrimento? Aprenda a usar essa frase. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Aprenda a escolher as brigas que valem a pena ser brigadas. Porque senão a gente não vive. Em muitos casos, a intransigência ela vem acompanhada do orgulho. A pessoa até enxerga que ela está errada, mas ela não quer dar o braço a torcer. Pelo medo de se humilhar, pelo medo de se rebaixar, e aí o desastre é maior ainda. Porque o contrário disso tudo é a paciência e a tolerância. A paciência te ajuda a suportar essas situações desagradáveis, atitudes, gostos, preferências e opiniões que não são as mesmas que a nossa, sem perder a calma e a concentração. É olharmos para o mundo com amor e aceitação. A gente está vivendo uma fase muito difícil hoje com a pandemia. Eu tenho ouvido muito, de famílias que dizem, nossa, tá difícil conviver, todo mundo trancado dentro de casa, nós estamos há 90 dias, há 100 dias dentro de casa. Talvez porque realmente a tolerância esteja muito baixa. A falta de cuidado, a falta de paciência, os nervos estão à flor da pele, tá todo mundo muito cansado, porque o nosso normal já não é normal e todo mundo quer o tal normal, que ninguém sabe se vai ser normal, não é isso? Então as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E o que tem acontecido muito é isso, falta de tolerância, que tem gerado conflitos enormes. E tá na hora da gente parar e dizer, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Saber tolerar o outro é querer entender, aprender e aceitar a capacidade de raciocínio e sentimento do outro. Tolerar é aceitar que ninguém tem a verdade absoluta. É querer aprender novas experiências, novas ideias, é construir um novo saber. A gente está aprendendo o tempo todo. Ninguém é dono da verdade. Tudo que era verdade para nós, hoje, a gente não sabe de mais nada. Como diz Chico Xavier, Quando a gente encontra todas as respostas, vem Deus e muda todas as perguntas. A gente hoje volta a uma infância na humanidade, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Apesar de estarmos aqui, com essa super tecnologia, a gente se vê, a gente se fala o tempo todo, acontece um acidente em Oklahoma, a gente aqui em São Paulo, eu aqui na Moca, sei na hora o que está acontecendo lá. A gente hoje está vivendo o pavor e o medo de uma partícula nano, nem sei dizer o tamanho disso, mas é uma nanopartícula, que é um vírus, que desestabilizou o mundo inteiro.
Então a gente não tem mais verdade absoluta, nunca teve. O que a gente precisa ter realmente é tolerância, respeito. Isso é importante. A gente nunca pode se esquecer que tudo na vida é uma questão de escolha. Eu escolho me abater ou levantar a cabeça. Eu escolho lutar ou desistir. Eu escolho parar ou seguir adiante. Eu escolho sorrir ou chorar. Ah, vocês vão dizer, Lilian, para que isso não é fácil. Não é mesmo, mas é uma questão de escolha. Hoje, você pode falar para mim que você teve um dia ruim. Verdade. Mas você pode dizer, tudo bem, hoje eu não tô num bom dia, eu não tô legal. Mas amanhã é um novo dia. Eu não preciso carregar isso para o meu dia, para minha semana e para o meu mês. Hoje eu tô num dia ruim, mas amanhã eu já tô nova em folha. A gente tem que ter essa força, a gente tem que se forçar a ter essa força. A gente não pode se abater. O seu tempo é precioso, a sua vida é preciosa, a nossa vida é preciosa. Não faça dela uma tortura. Separe. Já ouviram isso? O que é elefante e o que é formiguinha. Não briga por tudo, não. Deixa as coisas pequenas passarem. Olhe mais para você. Se dê o direito de viver em paz e busque a paz que você merece. Você não vai encontrar isso em ninguém. Somente você é responsável por isso. Muitas vezes nós somos levados a achar que as pessoas não nos compreendem, que o mundo está contra nós, e a gente se sente assim, um patinho feio. Mas para quê? Por que eu tenho que fazer isso comigo mesma? Para que você tem que se sentir o patinho feio? Patinho feio, quando ele descobriu que ele na verdade era um lindo cisne, ele ficou muito feliz. Ele era mais lindo do que os outros patinhos. Então a gente precisa descobrir quem a gente é. A gente não é patinho feio. Muitas vezes a gente é levado a achar que as pessoas não nos compreendem, que o mundo está contra nós. Não! Olha para frente. Esquece o mal que te fizeram. Segue adiante. Abre o teu coração para as coisas boas que estão por vir. No livro O Médico Jesus, o José Carlos de Luca, que é um autor que eu adoro e que eu sigo e ouço muito, ele narra uma história que diz assim, que um mestre ofereceu chá ao seu discípulo. Enquanto o mestre o servia, a xícara do discípulo ficou cheia e ela começou a transbordar. Aí o discípulo perguntou, né? Por que você continua a enchê-la, mestre? E o mestre respondeu, sua mente é como essa xícara. Como posso colocar nela algo novo se antes você não a esvaziar do seu conteúdo? Muito interessante essa lição, né? O que ela diz pra gente? Enquanto a nossa xícara estiver cheia de chá, a gente não vai conseguir colocar mais nada. Quanto chá morno e quanto chá frio a gente tem tomado, porque a xícara tá cheia e não pode receber um chá quentinho, fresquinho. Quanto a gente já encheu o nosso coração de coisa ruim, de mágoa, de ofensa. Quanto a gente já se encheu de tudo isso. Eu sempre falo, né, aquela frase de Chico Xavier que eu adoro, que mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então, vamos olhar para dentro de nós e seguir adiante. E assim a gente vai conseguir olhar o mundo de uma outra forma. Entender que muitas vezes o que a gente vê, que a gente enxerga é uma ilusão. Vamos olhar de um outro jeito. Vamos deixar o orgulho e a vaidade de lado. Vamos atender ao nosso coração, ao que realmente importa. Vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Vamos seguir adiante, vamos aprender a perdoar, vamos aprender a nos libertar daquilo que nos sufoca. E aí eu termino com uma frase do Chico Xavier que diz assim: aos outros eu dou o direito de ser como são,
e a mim o dever de ser cada dia melhor. É isso, gente. Obrigado. Que vocês tenham dias abençoados, iluminados, cheio de paz, de muito amor, e aproveitem cada pedacinho dessa linda jornada que é a vida, porque ela é única. Essa experiência aqui agora, ela é única. Ela não vai ser de novo a mesma experiência. Então vamos aproveitar o máximo e agradecer por todas as oportunidades e deixar as coisinhas pequenas para trás. É isso. Beijo.